pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Estamos aqui hoje para contar a história do nosso segundo milagre, que é o Miguel. Então, a minha primeira gravidez foi uma gravidez muito difícil, eu tive muitos problemas e mesmo assim a Yasmin veio com muita saúde, graças a Deus, deu tudo certo. Quando eu tive a minha segunda gestação, que foi o Miguel, estava sendo uma gravidez tranquila até o 6º mês. Quando eu fui fazer a morfológica, aquela ultrassom mais completa, o médico diagnosticou um problema que ele tinha neurológico. Um problema que até então eles não sabiam o que poderia acontecer. Quando a senhora chegou com o resultado dos exames, quando ela estava na sua gestação, a gente parou, analisou e falou, meu Deus, de novo isso, passar tudo de novo. Aí quando a gente foi ver com os médicos, era pior que a gente pensava. E quando o médico foi falando das consequências que o Miguel poderia ter, que ele falou que ele não ia andar, não ia falar, que ele poderia ter alguma consequência, alguma sequela. A pergunta que veio para mim fazer para ele foi só assim, e agora o que a gente tem que fazer? Se tem algum tratamento, se tem alguma coisa a fazer? O médico falou, não, nada de fazer. O que vocês têm que fazer agora é esperar o nascimento dele, porque não tem nada que vocês podem fazer, não tem dinheiro, não tem exame, não tem medicação, não tem nada que pode fazer. Agora tem que aguardar. Como eu já estava com a idade gestacional bastante avançada, eles queriam me mandar para Brasília para entender o que estava acontecendo, porque era um bebê que não tinha nenhum defeito físico, mas que tinha uma dilatação bilateral, que era um acúmulo de líquido nos 2 ventrículos da cabeça dele, que poderia gerar bastante sequelas, né? Uma delas seria a cardiopatia, a neurológica também, o retardo mental, né? Desenvolvimento psicomotor, poderia ser uma sequência de coisas, que só após o nascimento que a gente poderia ter certeza do que poderia gerar. E a partir daí, dessas 24 semanas que eu fiz a primeira ultrassom, eu comecei a acompanhar, né, com os exames, a cada 15 dias fazendo ultrassom, e a cada vez que eu ia fazer ultrassom, a dilatação aumentava. E o médico falou, olha, Sueli, você tem um problema muito grande e a gente não tem como fazer nada por enquanto, tem que esperar o bebê nascer. Inclusive teve um médico aqui mesmo que queria me mandar para São Paulo para estudar o caso do Miguel, que ele achou um caso assim bem isolado, um caso raro. Mas só que como não deu tempo, que eu comecei a sentir as contrações, e ele falou, ó, você não pode ter um parto prematuro, porque se você tiver um parto
antecipado, tudo indica que realmente o bebê tem um problema e que o corpo está querendo expulsar. Quando foi com 31 semanas eu já comecei a sentir as contrações e com 34 semanas eu tive o Miguel. O Miguel veio de um parto cesáreo e ele nasceu, foi direto para a UTI, ele estava com muita dificuldade de respirar. E os médicos falaram que a princípio ele tinha uma cardiopatia grave, que o ventrículo dele realmente estava dilatado e que teria que saber como que ia ficar a parte, se tinha hemorragia, se não tinha hemorragia. Só que a evolução dele foi acontecendo tão rápida que com 4 dias de UTI o médico estava falando em alta. E todos os exames que foram feitos nele diagnosticaram que ele não tinha nada, nenhuma sequela e que ele estava perfeitamente curado. E com 6 dias de UTI a gente recebeu alta. Essa espera desses 2 meses foi tensa, foi dura, foi difícil. Deus tratando, Deus mostrando que tudo ia dar certo. Mas quando chegou o dia do parto, quando o Miguel foi nascer, eu tinha certeza que Deus ia fazer o milagre. Deus tinha falado que nada ia acontecer com ele. Só que quando ele foi para a UTI, quando eu não consegui, eu estava esperando lá na sala de parto, quando o pediatra não trouxe ele para mim, pegar ele, eu fiquei lá naquela sala de espera e ele não veio. Aí eu fiquei pensando, e agora, Deus? Deus falou que tudo ia dar certo e o Miguel foi para a UTI. Quando ele ficou na UTI, eu falei, Deus, eu quero meu filho são, eu quero meu filho sem nenhuma sequela. Eu quero meu filho, quero ver meu filho andar, quero ver meu filho correr, sorrir. E quando passou aqueles 5 dias lá na UTI, vendo aquele tamanho que ele estava, aquela situação que ele estava, sem poder ajudar, sem poder fazer nada, só orando, falando com Deus, esperando o milagre de Deus. E Deus cada dia tratando dele, ele recuperando cada dia mais rápido. E o Miguel, a cada dia, foi surpreendendo a gente a cada vez mais. O desenvolvimento dele, pela idade que ele tinha, era maior do que a gente esperava. Ele fez o acompanhamento com a doutora, que era a neuro, né? E a cada vez que eu ia lá, ela falava, nossa, Sueli, ele está surpreendendo a gente, porque o desenvolvimento dele está perfeito. Tudo indica que ele não vai ter nenhuma sequela. Mas já vai precisar de fazer ressonância, né, para confirmar esse diagnóstico, para saber o que aconteceu. Exatamente por que ele teve essa má formação, porque ele tem uma má formação cerebral. E a gente temia muito na verdade, essa ressonância, porque a gente não sabia o que poderia acontecer. Porque ela falou que conforme ele desenvolvendo, poderia aparecer, né, os atrasos, os desenvolvimentos. A gente fez a ultrassom, né, foi feito com sedação, ele ficou 40 minutos para passar por essa ressonância. E realmente foi constatado que ele não tem um pedaço da cabecinha, né, que é o corpo caloso. Ele não tem nenhum pedaço, ele tem a analgesia total, né, total do corpo caloso. Os ventrículos dele realmente são dilatados, um é mais curto que o outro. E a médica falou, você pode agradecer a Deus porque o que Deus tinha que fazer na vida do Miguel ele já fez, porque ele tem um problema, mas ele não tem nenhuma sequela em relação a esse problema, né? Ele anda, ele já está falando algumas palavras, ele está perfeitamente, ele só tem um problema, mas na verdade ele não tem nenhuma sequela. Graças a Deus, graças à família que ajudou em oração, aos amigos, à igreja que ajudou em oração. Somos gratos por tudo que Deus fez, que Deus tem feito na vida do Miguel. E isso é um testemunho, é algo que tem que ser contado e lembrado, que quando Deus está no controle, nada é impossível. Os médicos tudo duvidou, não acreditou, pediu exames, pediu novos exames, nós fizemos, nós fomos atrás. Para eles não acreditou como que tinha dado tudo aquilo antes e agora o Miguel não tem nada. Mas eu tinha uma resposta para os médicos, é Deus, é Deus. Mas mesmo assim, os médicos querem exame, querem resultado. E hoje, o Miguel, a Yasmin, é uma bênção em nossas vidas. Somos gratos porque Deus fez, somos gratos pelos que nossos amigos nos ajudaram. Cada um deles nos ajudou, apoiou nesse momento difícil. A igreja nos apoiou, nossa família nos apoiou. E se hoje somos agradecidos por
ter pessoas do nosso lado, agradecido por Deus ter feito esse milagre tão grande. E só agradecemos a todos e a Deus, porque Deus é fiel, vale a pena servir a Deus. O meu irmão é um milagre de Deus. Eu orei muito pela vida dele e ele nasceu assim, alegre, feliz, contente. Um milagre, eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou e o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração, um milagre. Olha minha mão de baba.